Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre os períodos e campos de investigação da filosofia grega. Em busca do conhecimento sobre os períodos da filosofia grega e sobre o período pré-socrático cosmológico, sobre a filosofia pré-socrática, as principais escolas e os principais filósofos desse período aí. Então, me acompanhe aí, bora lá. Então, períodos e campos de investigação da filosofia grega. Eles estavam em busca de um conhecimento agora diferente, não mais fundamentado na fé, não mais fundamentado na religião, não mais fundamentado nos mitos, mas em busca de um conhecimento mais racional, porque as explicações religiosas já não mais satisfaziam. Então, para compor as obras da série para chegar lá, segundo T.S. Eliot, a artista Ana Dantas primeiro se fotografou em diferentes posições. Em seguida revelou as fotografias e juntou a elas cadarços em forma de corda bamba ou escada de corda, por exemplo, criando a sugestão da necessidade de sair do plano da imagem para o plano da realidade. Trabalhos artísticos como este se inspiram em questionamentos realizados por uma extensa tradição de busca pela compreensão da realidade do mundo e de si mesmo, iniciada pelos filósofos gregos há muitos séculos. Vou mostrar essa imagem para vocês terem uma noção do que eu acabei de descrever. Uma imagem interessante, não sei se vai ficar boa aí. Vamos falar agora dos períodos da filosofia grega. Como vimos anteriormente em outros vídeos, a filosofia nasce quando o mito deixa de ser considerado a explicação mais convincente e satisfatória da realidade natural e humana. Os primeiros filósofos buscaram realizar uma reformulação racional das narrativas míticas na tentativa de explicar a origem do mundo e das coisas. Ao longo dos séculos, as preocupações da filosofia grega se ampliam para as questões humanas e depois para o que está além do mundo físico e humano, para a realidade metafísica. Vejamos quais são essas preocupações em cada um dos 4 grandes períodos da filosofia grega. O período pré-socrático, o cosmológico, quando a grande preocupação é com o cosmos, com o universo, com o mundo ordenado, e qual que seria o seu princípio, a sua origem. Isso vai do fim do século VII a.C. até o fim do século V a.C. A filosofia se ocupa fundamentalmente com a origem do mundo, com o arqué, com o princípio de todas as coisas, a fonte de tudo, e as causas, as transformações na natureza. Depois começa o período socrático ou antropológico, quando a pesquisa deixa de ser a natureza, o cosmos, o mundo ordenado, e passa a se voltar para o homem, as questões que envolvem o ser humano. Isso vai do fim do século V ao fim do século IV a.C. Então a filosofia investiga as questões humanas, isto é, a ética, a política e as técnicas. Além disso, busca compreender qual é o lugar do ser humano no mundo, no universo. Depois começa o período sistemático, que vai do fim do século IV a.C. ao fim do século III a.C. A filosofia busca reunir e sistematizar tudo o que foi pensado, todo o conhecimento produzido até então, nos 2 períodos anteriores. Então a filosofia se interessa em mostrar que tudo pode ser objeto de conhecimento filosófico, desde que as leis do pensamento e de suas demonstrações estejam firmemente estabelecidas para oferecer os critérios da verdade e da ciência. Nesse período desenvolve-se a teoria do conhecimento, a psicologia, é um estudo do conhecimento, a psicologia, o estudo da alma e da mente humana, e a lógica, a ciência que busca a forma correta de raciocinar. Além disso, os filósofos procuram encontrar o fundamento último de todas as coisas por meio de uma investigação que mais tarde receberá o nome de metafísica, aquilo que está além da física, ou a ontologia, o estudo do ser enquanto ser, independentemente de suas características físicas. Depois começa o período helenístico, ou greco-romano, que vai do fim do século III a.C. até o século VI d.C. Esse longo período abrange a época do domínio de Roma sobre as terras ao redor do mar Mediterrâneo, mas começa com Alexandre o Grande, e o surgimento do cristianismo. Nele, a filosofia se ocupa sobretudo com a ética, com o comportamento, muito menos agora com a política. Agora a grande questão não é mais preocupar-se em teorizar, em compreender a polis, mas a busca da felicidade interior. Isso começa com o helenismo, com os epicuristas, os estoicos, os céticos,
os cínicos e tantas outras escolas filosóficas do período helenístico. Então, o conhecimento humano, as relações entre os humanos e a natureza, e de ambos com Deus, com a divindade, com o sagrado, com o transcendente, com os deuses. Então, antropológico significa o quê? A palavra grega anthropos quer dizer homem, ser humano. Por isso, o período socrático, centrado nas questões humanas, foi chamado de antropológico. Vamos falar do período pré-socrático ou cosmológico. A filosofia pré-socrática ou cosmológica se desenvolve em cidades gregas espalhadas por terras que vão do atual sul da Itália até a costa ocidental da Turquia, da atual Turquia, né? Então, a filosofia pré-socrática teve como principais escolas e principais filósofos os seguintes, né? Então, os centros de desenvolvimento da filosofia cosmológica foram Tarento, Eleia, Crotona, Agrigento, Atenas, Esparta, Éfeso, Mileto, Clazômena, Abdera. Então, foi na Trácia, na Jônia, na Grécia, né? Na região do Peloponeso, na Sicília, na Magna Grécia, em Creta, Chipre, né? São algumas das regiões onde se desenvolveram e são centros de desenvolvimento da filosofia cosmológica. A escola jônica, ela tem como os principais representantes o Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo de toda a história. Temos também o Anaximandro de Mileto, temos o Anaxímenes de Mileto, temos o Heráclito de Éfeso, todos filósofos aí da escola jônica, da região da Jônia, de Éfeso, o Heráclito e os outros três de Mileto. Tales, Anaximandro e Anaxímenes, três de Miletos. A escola itálica, que tem como principais representantes o Pitágoras de Samos, da cidade de Samos, o Filolau de Crotona e Arctas de Tarento. Então, são os chamados pitagóricos, que vão buscar nos números o princípio e a origem de todas as coisas. Temos a escola Leata, de Eleia, que tem como principal expoente Parmênides de Eleia, mas também tem Xenófanes, tem o Zenão também de Eleia, como um grande discípulo de... O precursor teria sido Xenófanes, depois o Parmênides e também o Zenão de Eleia, né? Eleia ficava também na Itália, né? A escola da pluralidade, temos o Anaxágoras, que dizia que o princípio e origem de todas as coisas são as homeomerias, as sementes de todas as coisas. O Empédocles, que vai dizer que são os quatro elementos, terra, água, ar e fogo, que são unidas pelo amor e separadas pelo ódio. Temos o Leucipo e o Demócrito, ambos de Abdera e ambos atomicistas, ou que defendiam que o átomo é o princípio e origem de todas as coisas. Então vejamos as principais características da cosmologia, do estudo do cosmos, do mundo ordenado ou do universo, ou da natureza, da physis grega, né? Uma explicação racional e sistemática sobre a origem, a ordem e a transformação da natureza, da qual os seres humanos fazem parte. Desse modo, ao explicar a natureza, a filosofia também explica a origem e as mudanças dos seres humanos. Busca o princípio natural, eterno e imperecível, gerador de todos os seres e de suas transformações. A cosmologia não admite a criação, um princípio do nada, do mundo a partir do nada. Para ela, todas as coisas são geradas por um princípio natural e eterno. O universo é cíclico e não linear, com princípio, meio e fim, como para os cristãos, mas cíclico, ou seja, o universo é eterno, o mundo é eterno, o cosmos é eterno, e só tem um princípio dentro desse cosmos eterno que gera e destrói e consome todas as coisas. Então, são gerados por um princípio natural eterno, de onde tudo vem e para onde tudo retorna. Esse princípio é chamado de physis, a natureza. A physis não pode ser conhecida pela percepção originada pelos órgãos dos sentidos, pela visão, audição, tato, paladar e olfato. Isso só nos oferecem as coisas já existentes e também nos enganam, mas apenas pelo pensamento, pela teoria. Em outras palavras, ela é aquilo que o pensamento descobre ao indagar. É a causa da existência e da transformação de todos os seres percebidos. A physis é a natureza em sua totalidade, é o todo, né? Isto é, entendida como o princípio e causa primordial da existência e das transformações das coisas naturais, os seres humanos aí incluídos, e como o conjunto organizado, ou cosmos, de todos os seres naturais ou físicos. Então a gente pode ver essas transformações, por exemplo, como o caso da lagarta, né, em estágio final de formação de crisálida. Embora a physis seja imutável, os seres físicos ou naturais gerados por ela são mutáveis ou estão em contínua transformação. Afirma que a physis, embora seja imperecível, dá origem a todos os seres infinitamente variados e diferentes do mundo,
que são perecíveis, que passam, que não são eternos. Afirma que, embora a física seja imutável, não mude, os seres físicos ou naturais gerados por ela são mutáveis, mudam. Como os seres estão em uma contínua transformação, o mundo está sempre em mudança, sem, entretanto, perder sua forma, sua ordem e sua estabilidade. Qualquer tipo de mudança, nascer, mudar de qualidade, de quantidade de um lugar para o outro, morrer, se diz em grego kinesis, ou seja, movimento. As coisas naturais se movem ou são movidas por outras, e o mundo está em constante movimento, está em transformação permanente. O movimento das coisas do mundo chama-se devir pelos gregos, né? E o devir segue leis rigorosas que o pensamento conhece. Essas leis mostram que toda mudança é a passagem de um estado para o seu contrário, ou para outro, do dia para a noite, do claro para o escuro, isso principalmente segundo Heráclito, né? Do quente para o frio, do seco para o úmido, do novo para o velho, do pequeno para o grande, do bom para o mal, do cheio para o vazio, do um para o muitos, do vivo para o morto, e também no sentido inverso. Essa passagem obedece a leis determinadas pela physis, pela natureza. A physis, palavra grega, significa fazer surgir, fazer brotar, fazer nascer, produzir. Dela vem a palavra física, e também uma das traduções possíveis para ela é natureza, natura, né? No entanto, os filósofos pré-socráticos divergiam ao determinar o que era a physis, o princípio e origem de todas as coisas. Arquetário dizia que a physis era a água. Anaximandro considerava que era o ilimitado, o ápeiron, o infinito, o indeterminado, sem qualidades definidas. Anaxímenes disse que era o ar que era infinito, que era um ápeiron. Pitágoras julgava que era um número, entendido como estrutura e relação proporcional entre os elementos que compõem as coisas, que dá ordenamento para todo o universo e faz com que ele funcione de forma matemática e geométrica. Heráclito afirmou que era o fogo, que era o símbolo do eterno devir, do movimento constante, de que tudo passa, de que nada permanece o mesmo e de que é impossível entrar duas vezes dentro do mesmo rio, porque na segunda tentativa de entrar no rio, nem você mais o rio serão mais os mesmos. E é por isso que o carioca, quando sai do Rio de Janeiro, ele nunca mais consegue voltar, porque quando ele tenta voltar para o Rio de Janeiro, nem ele mais o Rio de Janeiro são mais os mesmos, né? Anaxágoras, que eram as sementes, que ele chamava de homemorias, que contêm os elementos de todas as coisas, ou seja, o sêmen. O sêmen é a princípio, a origem de todas as coisas. De fato, eu só estou aqui por causa do sêmen do meu pai. E todos vocês que estão me vendo aí, a mesma coisa por conta dos pais de vocês, né? Leucipo e Demócrito disseram que eram os átomos, partículas invisíveis e indivisíveis, que compõem toda a realidade. Seriam os tijolos, né, que compõem toda a matéria e que quando elas se agregam, geram as coisas, quando elas se separam, as coisas se diluem, deixam de existir. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dê um like. Quem não curtiu, dê um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário falando o que você tem achado dos vídeos e suas sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.